Olá, gente, boa noite. Dá um tempinho aqui para a entrada da nossa convidada da noite. Dá só um tempinho aqui para Carla, que é a nossa convidada da noite, poder entrar aqui na live. Quando dá um tempinho aqui da Carla entrar, então primeiro todo mundo seja muito bem-vindo, né? Mais um estudo aqui da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. É com muita alegria que a gente dá sequência aos estudos e nós vamos pedir à Carla, que ela entrou aí agora na live, para aceitar o convite, para ela poder entrar aqui compartilhando conosco. Vamos ver se ela vai conseguir. Não está conseguindo? Acho que agora deu. Ah, deu, já me Agora sim. assustei assustadoramente. Estava Tudo tentando bem, pôr o Carla? computador aqui, o celular aqui perto do computador, mas não estava conseguindo. Deixa eu ver aqui. Então, Tem que ser em pé, né? em Deitado pé, para. isso, na vertical. É, Assim você... Isso. deixa eu pôr aqui. Ah, aqui, acho que no cantinho deu certo. Tá meio tortinho, mas tá bom. Pelo menos Carla, tá aí. isso aí. Primeiro, seja bem-vindo à nossa Muito fraternidade. obrigada. Nesse primeiro dia de tarefa, que se Deus quiser, de muitos que virão, né? Porque uma coisa que a doutrina nos chama é o trabalho. A Nossa, gente queria trabalhar sempre primeiro, o dia todo, né? sim, a gente queria primeiro te agradecer e antes da gente passar a palavra para você, dar sequência ao estudo, a gente gostaria então de elevar nosso pensamento a Jesus e fazermos a nossa prece. Mestre amado, bondoso amigo, Senhor de nossas vidas, nós agradecemos essa oportunidade reparadora, agradecemos a oportunidade do estudo e rogamos que esses minutos que estaremos focados nos seus ensinamentos, nos ensinamentos da doutrina espírita, possamos ser confortados, tratados. Pedimos, Jesus, nosso amigo, de uma forma especial pela nossa irmã Carla, pelos seus mentores espirituais, seus amigos espirituais, para que possam transmitir o estudo dessa noite da melhor forma possível, à medida necessária aos nossos corações, e que, por fim, esses minutos sejam, Senhor, direcionados em Seu nome, que assim seja. Gente, a Carla é uma amiga recente, né, Carla? A gente vem Eu acho que conversando é pelo recente WhatsApp. entre aspas, né, Murilo? Porque a gente fica conversando direto. Gente, a Carla, ela é tarefeira, ela é expositora, né? Tanto de grupos espíritas quanto de exposições públicas. Ela é trabalhadora do Grupo Emmanuel e Albino Teixeira. E é uma pessoa
que é amante da doutrina espírita e que fica instigando as outras a estudar, e que fica Levando para o instigando mau as outras caminho, a né? ler, e às vezes te compromete, porque ela, quando você está lá todo fingindo de bobo, chega um WhatsApp para te lembrar das suas imperfeições e que tem uma obra que vai iluminar seu caminho. E aí a Carla, então, hoje vem falar com a gente de um texto lindo, psicografado por Chico, que chama Crianças no Além, a psicografia do Espírito Marcos, que escreve aos seus pais quando depois de desencarnado ainda criança. E aí, Carla, tá com você? Eu tô aqui só escutando e Murilo, aprendendo. não, você vai me ajudar. Olha só, quando eu li esse texto a primeira vez, eu tinha uns 15, 16 anos mais ou menos. Aí eu lembro que eu fiquei pensando assim, nossa, que dor, né, dessa mãe. Mas eu não imaginava quanto essa dor poderia ser forte. Hoje eu tenho 3 sobrinhos, tenho segunda geração de sobrinhos, que eu falo que é sobrinho, não falo que são sobrinhos netos, porque minha família é toda, como é que a gente pode dizer? Minha irmã fala que ela é avó prematura. Então a família é toda assim. E agora, né, nesse momento da vida, quando a gente lê isso, dessa história, e as crianças têm exatamente as idades, mais ou menos os meus sobrinhos, ela bate diferente, né, no nosso coração. E até o entendimento da doutrina, né, faz a gente ver um pouco diferente daquela época que eu não tinha maturidade, né? Eu lembro que eu chorei horrores, mas agora eu chorei mais horrores ainda. E eu não sei, Murilo, se você reparou numa coisa que eu estava olhando agora, que eu até olhei de novo no livro. Uma das crianças, o João Batista, do livro, ele fez aniversário dia 8 de fevereiro de 75. E o acidente. Não, dia 7 de fevereiro. 7 de Não, fevereiro. dia 7 de fevereiro e o acidente foi dia 8 ou dia 9. Negócio assim, no comecinho. Então, meu sobrinho faz aniversário amanhã. Vão fazer 4 anos os gêmeos. Oi, gente. Então, são provas, né, que a gente não quer passar por elas, não espera passar por elas. E a gente vê que a espiritualidade tanto nos orienta que esse menininho, né, no seu aniversário, pede para cantarem o, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei mal algum. Então, a espiritualidade já prepara a gente, sem a gente perceber, para todas as situações da vida. Por mais difíceis que pareçam, a gente sabe que vai passar por elas, primeiro porque a gente já fez um planejamento anterior, né? E segundo, porque quando está chegando a época de cobrarem a dívida, né? Da nossa dívida ser cobrada, a gente acaba sendo lembrado, sentindo aquele medinho interior, que é justamente quando a gente sabe que está na hora, né? Da prova, da aprovação, da dificuldade. Então, mesmo crianças, eles já se prepararam para crianças no corpo físico, né? Lembrando isso sempre para a gente. Mas no plano espiritual já havia uma preparação. Então, muitas vezes a gente fica assim pensando por que que criança passa por uma coisa dessa, por que que mãe, por que que pai, por que criança desencarna, né? Nós espíritas, a gente tem o conhecimento de que a verdadeira vida é espiritual e que a vida física é apenas momentânea. Por isso que eu amo aquela parte que eu até te falei já, né? Do André Luiz, o corpo uma veste. Então, a gente usa várias vestes durante a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual.
E aí a gente vai perceber o quê? Que a doutrina realmente é consoladora. Nos momentos que essa mãe foi buscar a ajuda, indo lá na casa do Chico, né, em Uberaba, o Chico simplesmente falava, eu não dou conta, né, de te auxiliar, quem sou eu para te ajudar, quem sou eu para que você, para te dar alguma força, né, necessária verdadeiramente. Mas a gente vê que ela continuou a buscar ajuda, ela continuou a ir. E o Chico sempre fala uma frase, eu não sei se ele fala isso, se é Emmanuel, né, que fala através do Chico. Não, o Chico fala isso também. Que a mediunidade, muitas vezes, como se fosse um telefone, né, que toca do lado de lá para o lado de cá. Não é a gente que define que horas o telefone vai tocar e nem quem vai ligar. Mas a gente tem que estar em sintonia. E aqui é mostrado para a gente justamente isso, né? A sintonia, o poder da sintonia, o poder dos sentimentos, o poder da prece, da comunicação espiritual. Porque na hora que o Marcos vem trazer a mensagem para sua mãe, ele fala do avô, né, que estava ali com eles e estava ali para auxiliar, que ele ainda não sabia escrever o que ele estava sentindo, o que ele precisava, o que ele queria falar com os pais. Mas ele mostra exatamente algo que muitas vezes a gente não percebe, que é a espiritualidade, que quem deixou o corpo físico agora vai sentir exatamente as nossas vibrações, as nossas sintonias. Mesmo que a gente não fale, né? Porque eu posso não falar. Essa mãe muitas vezes não falava, mas o coração dela gritava. E os filhos ouviam esse grito de dor, esse sentimento dela, as lembranças, a vontade de cometer o suicídio. Porque, imagina, tem que ser muito forte para aguentar a perda de 3 filhos de uma vez só. Sim. Então, tem um momento até que ele fala assim, olha, mamãe, as lágrimas são forças de Deus em nossa vida. Por isso, nenhum de nós está livre de chorar. Nossas lágrimas devem ser orações, orações de gratidão e amor, paz e fé. Então, isso é para mostrar para a gente que em todos os momentos, por mais difíceis que pareçam, eles estão sob a égide do Cristo, eles estão dentro da lei de causa e efeito. Ele ainda coloca, né? Pouco a pouco entendemos as razões de tudo que sucedeu, de tudo que aconteceu. Porque ainda estavam o quê? Num corpo infantil. Algumas obras, algumas obras de André Luiz, de Emmanuel, mostram, né, que a criança, quando a gente está, né, na vida infantil ainda, quando a gente desencarna, algumas vezes a gente permanece nesse, nesse corpo espiritual ainda como criança, né, devido à nossa própria evolução, devido à nossa própria falta ainda, né, de consciência espiritual, de desenvolvimento espiritual para isso. Então, nesses momentos, né, só para falar que a gente pensa assim, né, se o corpo é uma veste e o espírito, a vida espiritual, que é a vida verdadeira, por que que a criança deixa o corpo físico e não se torna adulto? Né? Muitas pessoas perguntam isso e falam isso. Porque ainda estão, quando a gente deixa o corpo físico, a gente normalmente, né, até adquirir uma consciência espiritual, até da nossa própria situação, a gente continua na mesma forma, que é o que a nossa mente dá conta de plasmar.
Eu, por exemplo, né, eu sei que eu devo ter 1,80 m em espírito, mas, né, tô nesse corpo de 1,61 m, fazer o quê? Quando eu desencarnar, ainda vou ter 1,61 m. Só quando eu tiver uma maturidade espiritual que eu vou mudar de tamanho. Então, quando a gente desencarna, né, quando as crianças deixam a carne, que é o desencarne, né, elas continuam ainda mantendo o seu corpo espiritual da mesma forma, porque é o que é, ainda está ligado àquele corpo, aquele corpo não, né? Mas aquela existência. É um corpo mental, é um corpo espiritual. E a gente vai perceber que em várias e várias situações a espiritualidade nos mostra isso. Tem um livro do André Luiz chamado Entre o Céu e a Terra. Vou ter que falar, né? Vou ter que dar um spoiler aí. Mas Entre o Céu e a Terra tem um espírito lá que é o. Ai, gente, esqueci o nome dele, eu sempre uso esse, eu gosto desse exemplo em várias questões. Quando André Luiz, a primeira vez que André Luiz fala dos centros vitais nas obras de André Luiz, que são os chakras, né? E tem um caso lá que é uma criança que ela desencarna. Primeiramente, a gente pensa que é falta de cuidado da madrasta, né? Que ele está na praia, ela vê que ele está correndo perigo, mas ela também não faz nada. Então, depois ela fica com muita dor na consciência. E a mãe dele, a que havia sido mãe dessa criança, é, ela fica cobrando uma postura diferente. Ela fica cobrando que a outra deixou o filho dela morrer, né? Em espírito, ele ainda continua daquela forma, como criança. E é levado a um lar espiritual, a uma colônia espiritual, onde aparece lá no livro, está como Blandina, mas que a gente sabe que é a Mei Mei, né? Que é a que cuida de várias dessas crianças. Então, aqui, nessa obra, a gente vê que não é diferente. As crianças buscam o quê? Elas buscam auxílio e a espiritualidade é tão magnânima com a gente como espírito que o avô, os avós estão próximos ali, porque são as pessoas que elas conhecem. Eles não ficam desamparados. É lógico que quem foi pai, quem foi mãe, quem é pai, quem é mãe, não quer perder um filho, né? Independente da idade. A gente sempre quer que a ordem natural das coisas aconteça, né? Que primeiro os mais velhos partam inicialmente. Mas nem sempre é assim, né? Então, ali a gente vai perceber o que o Marcos ainda coloca. Aqui muitos pais de meninos desamparados oram conosco pelos filhos que sofrem no mundo. A senhora e meu pai serão auxílio e bênção para esses meninos, filhos de tantos amigos. Então, ele coloca, né, que não pode continuar ainda naquela carta, mas a gente vai perceber a misericórdia divina, que Deus auxilia a todos nós, a cada um de nós, e que mesmo num corpo infantil, a gente tem, como é que eu posso falar, lampejos de consciência, talvez, lampejos de consciência, porque o espírito, né, sabe da prova que ele mesmo escolheu. Então, nesse caso do Entre o Céu e a Terra, esse espírito que desencarnou criança aos 6 anos, ele tinha cometido suicídio, ele tinha algumas relações que precisavam ser reajustadas com os pais, com os novos pais, inclusive, né? Porque era um segundo casamento do pai. E várias encarnações dele vão ser para reconstituir o corpo espiritual. Então, por isso que ele desencarna rapidamente. Por isso que ele deixa o corpo físico
a gente diz prematuramente, mas na verdade não é. E Chico uma vez fala com uma mãe assim, a mãe pede auxílio a ele, e Chico fala assim, olha, muitas vezes a gente sofre tanto quando, né, mais ou menos isso, a gente sofre pelo filho que foi, mas a gente tem que pensar que nós fomos abençoados ao auxiliar aquele espírito na sua evolução, auxiliar aquele espírito em estar aqui encarnado com a gente, porque provavelmente ele veio porque sabia que você ia auxiliá-lo. Então, depois que o Chico falou isso para essa mãe, ela mudou totalmente a forma dela de pensar, de agir. Então, aqui a gente vai ver a mesma coisa, né? Que essas crianças, eles vão, eles vão sentir o amor dos pais, as súplicas de sofrimento, mas que eles vão pedir, né? Primeiramente o mais velho, Marcos, que os pais continuem a vida e que eles possam experimentar o amor verdadeiro através dessa nova experiência, né? Por mais difícil que seja. Isso tudo faz com que a gente pense, bem, tá, a vida verdadeira é a vida em espírito, será que a gente será que a gente compreende verdadeiramente? Será que a gente tem maturidade para isso? Mas nós temos que pensar o seguinte: cada um vai ter seu momento. Todos nós vamos chegar ao plano espiritual um dia. Então, mesmo imaginando, né, o sofrimento desse pai, dessa mãe, a gente tem que tentar compreender que a doutrina é abençoada, porque a gente tem a certeza da vida espiritual. E aqui, essas crianças, elas vão ter certeza da vida espiritual e trazer isso para o pai e para a mãe, né? Porque eles não eram nem espíritas. E Carla, isso é para a gente ter força. Oi, eu pode fico falar. pensando Pegar nesse você. texto do Marcos. Esse texto do Marcos é um espírito de uma criança que desencarna aos 9 anos de idade e ele é repleto de informações que contribuem para nós entendermos a vida no mundo espiritual, que aproxima muito daquela proposta de André Luiz. Mas o que me mais marca no texto de Marcos é o que antecede a mensagem dele. O que antecede a mensagem do espírito, né, dessa criança é, primeiro, como tudo acontece. Desencarnam 3 irmãos e uma tia no mesmo acidente de carro. E esse relato é feito por alguns amigos de Chico, porque não sei se você lembra, lá no inicinho, quando vai ter um texto de Emmanuel apresentando o espírito de Marcos, né? E depois tem um texto mostrando que não foi uma vez que o pai e a mãe de Emmanuel, de Marcos, desculpa, foi a uma reunião onde Chico estava, que eles receberam a mensagem. Não. Se eu não me engano, foi na terceira. Foi na Né? quarta reunião. Quarta. E aí, sabe o que me chama a atenção? Muito lindo. E alguns amigos de Chico relatam que quando essa mãe foi e conseguiu fazer o seu relato para Chico, de que ela havia perdido os 3 filhos, ela começou a chorar. E Chico a abraçou e chorou junto. Então, primeiro, essa questão da acolhida. Quando nós deparamos com o desencarne de uma criança, um desencarne prematuro, né, nas palavras ali do Evangelho segundo o Espiritismo, nós às vezes não temos palavra, porque é muito difícil. Conviver com o desencarne de quem se ama é difícil quando a gente perde os idosos. É difícil quando a gente
deixa de ter contato físico, né, com as pessoas que a gente ama, indiferente da situação. E eu acho isso tão marcante porque em todo o processo do cristianismo há uma necessidade de consolo para as mães e pais que perdem seus filhos, que tem ali essa prova de ter um filho passando por um processo de desencarne. E o Livro dos Espíritos não faz diferente. Tanto é que nas questões 197 a 199, se eu não me engano, trata exclusivamente, em 3 questões, só sobre o desencarne de criança. Inclusive Isso. pelas razões que isso pode acontecer. Então a doutrina ela não é consoladora porque só nos revela como o mundo espiritual, esse espírito dessa criança vai ser acolhida, mas nos dá o porquê, a razão, e nos tira aquela coisa, nossa, essa criança tão não teve um pecado, já desencarnou, nunca errou, um ser angelical. Ó, gente, nós já tivemos outras encarnações, e quando E a isso vem à vida tona, tira, né, mostra a esse vida o véu da quê? gente. A vida espiritual, né? A realidade que a vida é a vida do espírito e não a vida simplesmente física, né? É, a vida verdadeira é a vida é a vida espiritual. Teve uma vez que eu estava, sai um pouco, mas ainda está no caso. Uma pessoa estava com problema de uma filha usuária de drogas. Eu falei, nossa, né? A gente na hora fica pensando assim, nossa, mas 12 anos, como entra nesse mundo? Como consegue? Meu Deus, é uma criança. Aí na hora me veio assim, é uma criança no corpo físico, mas em espírito, quantas vidas essa criança, entre aspas, teve, né? Quantas falhas, quantos vícios, porque os vícios, eles ficam impregnados, eles vêm Sim. de encarnação em encarnação. Eu até tenho um grupo que eu coloco radionovela. Tem gente que, às vezes a gente tem uma facilidade, mas tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, né? Então eu publico todo dia um capítulo. E vivendo no mundo dos espíritos, por exemplo, que é o que a gente está agora, tem um caso lá de uma pessoa que pede para não, que está com dificuldade, com medo de reencarnar, porque ela tinha o vício da mentira. Então, os vícios, eles estão o quê? Impregnados na gente. E a doutrina, ela é esclarecedora. Por isso que é fé raciocinada. Quando você fala, no Livro dos Espíritos mostra a desencarnação de crianças. Por quê? Porque a doutrina quer mostrar para a gente que não existe ação, reação sem causa. Deus seria um Deus ruim se tirasse, entre aspas, da vida, imagina, dos braços de uma mãe os seus filhos. Mas não, a doutrina vai mostrar para a gente que Deus é um Deus de amor e caridade. Que mesmo sendo difícil, mesmo sendo uma dor exagerada, eu imagino, dilacerante no coração de uma mãe, de um pai perderem um filho, a doutrina mostra para a gente o quê? Primeiro que é a verdadeira vida espiritual, primeiro que não existe efeito sem causa, né? Então a gente tem várias e várias questões que vão levar aquele desencarne como criança, inclusive nesse caso também que eu falei do Entre o Céu e a Terra, esse espírito ele reencarna assim várias e várias vezes. Eu até fico brincando quando minha garganta fica muito ruim, eu falo assim, aí, ó, quantas vezes eu tomei veneno? Porque ele precisava reestabelecer essa parte da a faringe, né? Do corpo perispiritual, e por isso ele teve que reencarnar várias vezes, porque se suicidou. Então, não existe causa, não existe efeito sem causa. Isso é uma coisa maravilhosa da doutrina.
E outra, quando você falou essa parte, né, que Emmanuel fala sobre, antes lá da mensagem de Marcos, as casas espíritas precisam, antes de mais nada, as casas espíritas ou qualquer outra religião, compreender que as pessoas chegam ali com alguma dor. Nosso papel é esse, de acolhimento. Né? Eu de acolher, quando o Chico acolhe essa mãe, ele foi acolher uma mãe. E a gente às vezes já pensa assim, essas crianças morreram cedo, porque tem gente que faz isso, né? Essas crianças morreram, a gente fala até assim, né? Morreram porque devem ter sido suicidas, devem ter sido assassinos. Já começa a querer saber a causa, sem conhecer os fatos. Então a gente tem que tomar cuidado também para não ficar frio perante o sofrimento alheio. Isso é muito importante. E aqui, né, o Emmanuel coloca assim: muitos problemas observados do lado físico assemelham-se a enigmas de solução impraticável. Entretanto, examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhece-se o espírito em evolução. Pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzidos a ela em benefício próprio. Então, nada acontece que não seja para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Toda a dor que a gente passa, tudo que nos acontece, está sobre a égide do Cristo e, como consequência, nada acontece por acaso. E a gente, né, quando eu falei que a gente às vezes tem um certo medinho, assim, em algumas fases da nossa vida, é porque a gente sabe que está chegando o momento de pagar a dívida. Né? A gente tem a consciência de que vai necessitar quitar com o universo certas dívidas. Sim. E isso às vezes dá um certo medo, né, como eu falei, mas é necessário para a nossa evolução. E para a gente entender também. A doutrina é consoladora por isso, porque quando a gente passa por dificuldades, a gente tem que ter esses olhos, né? De que tudo é para a nossa evolução. E que a gente tem que tirar o melhor daquele momento, daquela dor. Tem uma atriz, até estou falando isso porque ela está vivendo no mundo dos espíritos, quando tem aí, com teatro, está tudo funcionando, a Sim. Maria Rosa, né? Ela sempre participa da Violetas na Janela, acho que ela até comprou os direitos dessa peça, mas ela está vivendo no mundo dos espíritos. Ela mesma, né, perdeu os filhos. Ela perdeu, não sei se 2 ou 3 filhos. 2. Isso. E continua, né, na divulgação da doutrina, porque para levar outras mães, a outros espíritos, né, um pouco de fé, um pouco de Sim. esperança, né? Carla, Então, é eu, muito bonito ver isso. eu acho Pode muito falar. lindo essa experiência e uma das coisas que eu fiquei refletindo junto ao texto do Marcos é como deve ter sido consolador para esse pai e para essa mãe, né, que teve ali os 3 filhos desencarnados ao mesmo tempo, num mesmo acidente de carro, que a filha menor só desencarnou porque minutos antes foi para o colo da tia Uhum, no banco de trás, o sobrinho foi para o colo dela, elas trocaram as crianças, né? Então o uhum. sobrinho e a mãe sobreviveram e os 3 filhos no banco de trás com a tia Mas desencarnaram. Sabe o que ela que eu deve fico ter imaginando? também, né? Sabe o Tipo que que eu assim, fico não, a minha imaginando? filha Como podia deve. estar aqui. Exatamente, mas como que deve ter sido consolador saber pelo próprio espírito do filho que existe uma estrutura de amparo para essas crianças no plano espiritual que respeitam elas se manifestarem como criança, Uhum, respeitam o tempo de despertar da consciência daqueles espíritos dentro da necessidade deles. Então, toda mãe tem muito carinho, muito zelo, muito cuidado pelo filho.
E quando ela vê um filho desencarnar, com com a consciência de que no plano espiritual há todo o amparo que o filho precisa, deve ser muito confortador. Deve ser muito bom saber que ela, que já não tem condição mais de lidar e conceder todo o cuidado que fazia enquanto encarnado, alguém faz por ela. E outra coisa, o espírito do Marcos fala muito sobre sentir os sentimentos dos pais. Tanto é que ele É, fala, o papai que continua calado, né? Ele vai dando ali na psicografia os detalhes da família, do jeito da família. Como deve ser confortador saber que quando um pai e uma mãe fazem uma prece do plano encarnado, os desencarnados, os filhos desencarnados escutam, recebem os benefícios, e como que deve ser confortador saber que a saudade que vai dos dois lados, porque oi, travou? travou. Não sei se Então foi a minha ou se foi a sua. eu fico pensando assim, como que deve ser confortador saber que a saudade pode ser tratada junto. Porque o espírito da criança ali, o próprio Marcos fala que está com saudade da casa, dos brinquedos, dos pais, E se não e fosse, também os né? pais com saudade dos filhos. Que se não fosse a dor da mãe, talvez eles estivessem até melhores, né? Porque era um lugar, entre aspas, divertido, né? Mas, Murilo, uma coisa que você falou agora me fez lembrar o seguinte, e eu gosto de falar isso também. A gente vê, desculpem meninos, mas a gente vê aí que a mãe, né, do lado de cá ou do lado de lá, continua sendo mãe, e que o espírito, né, é chamado a desenvolver nas fibras do seu coração esse amor maior. Porque o próprio André Luiz, por exemplo, quem auxiliou André Luiz no seu desencarne, na ida para o nosso lar, quem pediu, a gente vê que vários, os libertação, né, chamam quem? A mãe do espírito que era obsessor. Então, o papel, né, da mãe no conforto desses filhos de qualquer lado da vida. Então, são espíritos chamados a compreender e aprender o que é o amor também, né? A valorizar isso. A gente vê, lógico, tem casos e casos, exceções, mas, mas as crianças, né? A espiritualidade respeita a nossa individualidade. As crianças que desencarnam, então, o espírito, são espíritos, têm evolução, não são crianças, estão crianças, até chegar um momento onde possam reaver, né, a sua consciência espiritual. Quando eu vi nesse livrinho que existiam crianças do lado de lá, eu lembro que eu achei bem diferente. E quando eu vi em Entre o Céu e a Terra, que Meimei cuida de uma colônia, né, praticamente, espiritual, só com crianças, é o desenvolvimento do coração materno. E várias mães que deixaram os filhos, né, e ao contrário, várias mães que deixaram os filhos pequenos trabalham também nessa colônia para auxiliar aquelas crianças. Então, a espiritualidade não existe, né? A gente acha que não existe lei, mas aí é a lei perfeita, a misericórdia divina para cada um de nós. Então, ainda a sentir-se criança no degrau evolutivo em que se acha, escreve aos pais de modo comovedor, né, trazendo notícias dele mesmo e dos irmãos que lhe associaram à prova. Então, aí Emmanuel já mostra para a gente, né, que na verdade aquilo foi uma prova que os três espíritos escolheram para passar juntos.
a palavra simples e eloquente, então, dessa criança vai trazer para nós o quê? Que existe a morte do corpo físico, mas o espírito prossegue. E a evolução não dá saltos. Isso que é importante para a gente, a evolução não dá saltos. A gente vai evoluir cada um no seu tempo. E Emmanuel sempre traz isso para a gente. Por algum tempo na espiritualidade, qual acontece ao espírito mesmo quando procede de altos cismos da vida superior, ao retornar à Terra para certos fins, sempre compelido a passar pela estação da infância. Jesus, gente, Jesus não reencarnou adulto. Jesus encarnou, né? Criança. Precisou de um corpo físico. Então, da mesma forma que Jesus demora mais de 1000 anos para condensar o seu espírito, para caber num corpo físico, aí a gente pode ir mais perto. Alcione, no livro Renúncia, demora 10 anos para condensar o seu espírito ao corpo físico. A mesma coisa é do lado de lá, né? Ninguém deixa o corpo físico. Ah, pronto, saí daqui, agora sou adulto. Não, existe esse tempo, né? De desenvolvimento, esse tempo, esse respeito da espiritualidade por cada um de nós. Então, isso que eu acho que é uma das questões mais importantes desse livro. Mostrar para a gente o quê? Que existe uma comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Os espíritos desencarnados sentem, ouvem os nossos clamores, as nossas tristezas, e que as mães e pais, né, estão no papel de receber esses espíritos, né, de cuidar desses espíritos, como a gente deve aprender a cuidar de uma planta, como a gente deve ter todo o cuidado, todo o carinho, né? Então, se voltam para o lado de lá, eles também vão ter uma estrutura para quando chegarem do lado de lá. Tem até eu esqueci o nome do livro agora, gente. O Emmanuel fez tipo uma competição, sabe, artística, entre as crianças de várias colônias espirituais. É muito legal isso, assim, que a gente vê o quê? Que a espiritualidade está respeitando o desenvolvimento daquele espírito, né? E que quando a gente vê isso em várias obras, gente. Quando eu falo que aí eu vou pôr uma pimenta no Murilo. O Murilo. Em Obreiros da Vida Eterna também, tem uma professora que desencarna, e quando ela desencarna, ela é recebida por quem? Por um coral de crianças que foram seus alunos, que já partiram antes. No livro Renúncia, a Célia, quando desencarna, a mesma coisa, ela é recebida por um coral espiritual, onde tinham várias crianças que ela tinha cuidado. E crianças do lado de lá, né, que mesmo em espírito recebem o auxílio daquela casa. Então, as primeiras vezes que eu li isso, eu ficava indignada, mas a vida, a gente não é espírito, tal, mas depois a gente vai passando a entender, né? E todo mundo que chega já para uma outra perspectiva, quem chega na nossa casa buscando atendimento, buscando paz, que seja realmente consolado, né? Não adianta a gente falar assim, olha, a vida continua, não precisa sofrer, tal, tal, tal. Esse sofrimento seu não tem motivo. Isso é desrespeito à dor do outro. Né? A gente tem que aprender. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. E que os espíritos estão entrelaçados entre si na sua história. E a gente tem que respeitar isso. O próprio Chico, né, já recebeu cartas que foram utilizadas na justiça. Sim. Então, isso mostra a vida espiritual mesmo. Como é que...
aqui na casa, é Luiz Gonzaga, casa que era do Chico, que o Chico nasceu, não sei, aqui em Pedro Leopoldo, né? Quem não sabe, a gente está aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, perto de Pedro Leopoldo, né? Perto da terra onde o Chico nasceu. E quando a gente vai lá na casa que o Chico nasceu, né, a gente sente uma emanação espiritual maravilhosa. Que essa casa hoje é uma casa espírita e que hoje ela é coordenada por uma das mães, né, que está naquele livro, Mães de Chico. Uma dessas mães é que coordena a casa hoje. Ela trabalha em nome da doutrina, em nome do amor, né? Eu acho que é Célia o nome dela, não sei falar a verdade, certo? Qual que é o nome dela, não. Mas, enfim, todos nós recebemos o amor da espiritualidade, todos nós estamos sobre a égide do Cristo. Tudo tem uma causa de ser, ação e reação, causa e efeito. E aí, essas crianças lá no plano espiritual, elas estão o quê? Ainda, entre aspas, como crianças, mas recebendo todo o auxílio que a espiritualidade pode nos dar. Lembrando que o pai do Marcos, né, ele tinha esse receio interior, porque antes dele casar, né, uma pessoa falou com ele que ele casaria com uma mulher que não era japonesa, né, e Sim, que ele teria 3 filhos e perderia esses filhos. Então, em espírito, ele sentia esse medo. E ele só fala isso depois que as crianças partem, né, para a esposa dele, a Eliette. Mas isso é para a gente ver que a gente não consegue sair da lei de ação e reação, não tem jeito. sim. E não adianta ficar julgando, né? Ah, morreu cedo porque foi suicida, porque foi assassino, porque foi isso, foi aquilo. Não. Todos nós amamos uns aos outros. A separação sempre é difícil. Você vê que o pai aí evitava de todas as formas que os filhos se separassem deles, porque tinha esse medo, né, que ele carregava dentro de si, no seu inconsciente, mas que quando chega a hora não tem jeito. Eles trocaram lá um lugar, igual você falou, né? O sobrinho foi para frente e a outra menininha foi para trás. Nem existia ainda a lei que existe hoje, né? Porque criança não poderia andar na frente. Mas aí a gente vê que quando é para acontecer, acontece. E a gente não sabe quando é o momento de cada um. Mas todos nós devemos lembrar, quando o próprio menininho pede no seu aniversário para falarem sobre o Salmo 23, a espiritualidade ali já preparando todos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, isso é para preparar aqueles espíritos ali, nesse amor e nessa fé. Saber que o Senhor é. Ele é e pronto. É verbo, né? Tanto que João fala, depois fala que Jesus, que era o verbo, aí depois ele fala que o verbo se tornou carne. Então, Jesus é, Deus é para todos nós. Então, ver isso mostra também para muitas mães a realidade do mundo espiritual, né? E mostra que o pai tinha esse medo, mas ele foi lá e buscou os filhos. E mesmo com ele, mesmo que ele estivesse no volante, o que era para acontecer acaba acontecendo. Então a gente não tem como sair da lei divina, né? Eu lembro que quando eu morava em Vitória, eu fiquei impressionada com o caso. Foi quando eu comecei a entrar, né? A gente começou a estudar sobre a doutrina, que aconteceu um caso que eu fiquei tão impressionada. Um pai e um filho sofreram um acidente. Aí o pai morreu no acidente. Levaram a criança de ambulância. A ambulância, um caminhão bateu na ambulância. Só o menininho desencarnou.
ninguém mais. Então era assim, eu fiquei impressionada porque na época eu falei assim, meu Deus do céu, quando é a hora e pronto, né? O pai desencarnou, o filho não desencarnou, mas entra, vai ser salvo na ambulância e mesmo assim é caminho do hospital. O que acontece? Quando tem que acontecer, acontece, pronto. Lógico, né, gente? Lembrando muito bem que a gente não nasce, não reencarna com um script. A gente está sujeito a mudanças, porque existe a misericórdia divina. Mas a gente também tem compromissos que pedimos, né, antes de reencarnar, para pagar certas dívidas, recorrer a certas promissórias, né? É só para falar o quê? Lógico, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter o seu dia. Quando o relógio do pai bate ali, está na sua hora. É a nossa hora de deixar. Mas que a gente reencarna com um rascunho. A gente reencarna com um planejamento, mas esse planejamento ele pode ser mudado a todo tempo, conforme a nossa evolução, conforme o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução espiritual aqui no planeta, na nossa vida. E nesse mesmo livro que eu falei, Obreiros da Vida Eterna, tem uma senhora lá que ela está para desencarnar, mas os netos fazem uma prece e pedem para que ela não deixe o plano físico. Aí o que acontece? Se ela desencarnasse, a filha ia acabar abortando, porque a filha estava grávida, de sofrimento, de tristeza, mais ou menos isso. Leiam lá depois. Mas, é um dos casos, né, da desencarnação que tem lá. Aí, pelo pedido dos netos, ela fica mais 5 anos no corpo físico. Então é para a gente ver que a gente reencarna com um rascunho. Jesus está ali no controle. Deixa a gente ter liberdade. Mas existem casos e casos, né? E chega um momento que não tem mais jeito. Ó, gente, tchau. Ok. Você fez esse compromisso aqui, então vamos quitar com compromisso. Porque aí é algo individual. Esses espíritos, por exemplo, essas crianças, pediram pela avó, mas só foi autorizado porque a avó tinha merecimento também. Porque senão não estariam aqui, não teria continuado, né? E o próprio Divaldo fala da que ele está vivendo um período que foi Moratória. a moratória, né? Então, a gente pode ter moratórias também. Como pode Isso. ser levado a desencarnar, entre aspas, antes, para não piorar nossa situação. Mas aí o mais importante, né, para a gente finalizar, que eu não sei que horas são agora, não estou conseguindo ver no meu celular, Falta um minutinho. mas só para a gente finalizar, não existe um determinismo. A saudade, ela está dos dois lados. Os espíritos se comunicam, nós, né, nos comunicamos, independente de estarmos no corpo físico ou apenas no perispírito, no corpo espiritual, mas todos estamos sob a égide do Cristo. Existem crianças no plano espiritual? Existe. Por quê? Deixamos o corpo físico muitas vezes nessa situação. E respeita-se o desencarne e o período de cada um. A maturidade espiritual, a consciência espiritual. Então é natural que esses espíritos demorem um certo tempo para voltar ao seu estado de consciência como adultos, ou alguns escolhem continuar até criança. Apesar da evolução, né, como espírito, a gente vê que isso acontece também. E outra questão para a gente lembrar aqui é que o amor é o amor, independente de qualquer língua, né? O amor de mãe é um amor especial, porque as crianças ouviam o pai e a mãe, mas quem busca ajuda e auxílio, mesmo não sendo espírita,
e vai um mês depois da desencarnação dos filhos. É a mãe. Então, que a gente possa pedir pelas mães, eu sempre faço, quando eu faço prece, eu falo isso, pelas mães que antecederam seus filhos no plano espiritual, né? E pelos filhos Sim, que antecederam suas mães na partida e que deixam as mães aqui, solitárias, entre aspas. Todos vamos ter o coração ligado uns aos outros. E isso que é o importante, né? O amor é um amor em espírito, que não existe esse determinismo, mas que existe a causa e o efeito, a ação e a reação. E nós somos realmente herdeiros do que a gente faz, do que a gente planta. Então, nós somos verdadeiramente herdeiros de nós mesmos. E temos a misericórdia divina que está acima de tudo. Um exemplozinho só antes da gente terminar. Tem um médico aqui, um psiquiatra, até o Dr. Jaider. O Dr. Jaider falou comigo assim, Carla, uma vez, uma regressão, um, um rapaz, tudo que ele ia me falando, assim, quando ele estava naquele estado de regressão, ele não faz isso sempre, não, ele só faz quando ele acha assim, extremamente necessário. Eu só pensava assim, se eu fosse cuidar dessa reencarnação, eu já pensava assim, esse aí ia nascer sem braço, ele ia estar sem perna. Cada coisa que a pessoa ia relembrando, ele falava isso. Ele ia pensando nisso. Aí depois ele parou e pensou assim, meu Deus, como é misericórdia divina. Às vezes a gente, né, se a gente estivesse no lugar da espiritualidade maior, a gente ia ser tão vingativo. A por gente isso que ainda nós não tem estamos encarnados. evolução para isso. É. Aí ele ficou assim, meu Deus do céu, olha, eu ia falar, o cara para mim ia nascer daquele jeito. Mas não, ele só tinha alguns problemas que podiam ser solucionados, que a gente podia ir tratando com o tempo. E eu morro de rir quando eu lembro disso, porque a gente já É, isso julga o aí. outro, né? A gente já sai Sim. julgando. Carla, nossa live vai cair aqui. Nós vamos ter que Uhum. encerrar. E aí eu queria te agradecer muito. É, outras oportunidades acontecerão durante o ano da gente ter sua presença. Para mim foi um E presente desculpa se eu sair um gigantesco. pouquinho, desculpa se eu sair um pouquinho do tema, mas é porque é Não, espírito, né? Senão a gente ia ficar só no livro do Marcos, mas é que tem muita coisa profunda ali nesse sim. simples, entre aspas, livrinho, né? E para a gente encerrar, eu separei uma frase do Espírito do Marcos que fala assim: Mamãe, nós estamos todos unidos, sem que eu saiba como é isso. O pensamento é uma força, mas não sei ainda explicar o que sinto. Mamãe, não fique parando o olhar em nossas lembranças. Como um pedido, né? Segue. E Uhum. aí, a gente vai encerrar fazendo a nossa prece de encerramento. Amanhã, então, completa mais, no dia 9 de fevereiro, completa mais um ano do acidente em que Marcos, Sheilinha e João Batista, os três irmãos, junto com a tia Maria, que é assim que ele fala lá no livro, partem para o plano espiritual. E antecedendo ao desencarne deles, os irmãos pedem para a mãe colocar, rezar com eles o Salmo 23, e você lembrou. Então eu peguei o Salmo 23 para a gente fazer como a nossa oração final, Eu amo e eu rogando. sempre lembro da minha bisavó. Então a gente vai fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Jesus e entregar nesse salmo feito como oração a todas as mães e pais que passam pela prova de terem seus filhos desencarnados, mas também a todos esses espíritos que sofrem pela saudade, para que encontrem um amparo e receba esse Jesus, esse Senhor, como pastor de nossas vidas. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças.
Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Seu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unge minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, por dias sem fim. E nessa consciência a gente agradece à espiritualidade amiga pela oportunidade. E se Deus quiser, na terça-feira que vem, nós voltamos para mais um estudo, recebendo mais um companheiro de caminhada. Tá bom? Um abraço, Carla. Gente, Muito muito obrigada obrigado. pela oportunidade, gente. Tchauzinho. Fica com Deus. Até mais, gente. Eu também. Até daqui a pouco, né? Que eu vou te Até daqui a pouco, pelo chamar já WhatsApp. já.